Olá a todos, eu sou Tereza Cristina Lopes Duarte, sou psicóloga e faço parte do programa de pós-graduação do mestrado profissional em educação na Universidade Federal do Espírito Santo. O fenômeno da violência, e não só da violência física, é uma questão que me deparo com frequência na prática profissional. E o nosso convidado de hoje para falar do tema Cultura e Educação para a Paz é o professor Ney Salles Filho. O professor Ney é de grande relevância teórica sobre o tema e a gente está muito honrado, né, por sua disponibilidade em contribuir. Mesmo com toda a diversidade, né, ele não mediu esforços para estar com a gente aqui hoje, abordando esse tema de tanta relevância, né, em nosso mundo contemporâneo. Então, o professor Ney, ele é docente e pesquisador na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, é mestre e doutor em educação, com pós-doutorado em ensino de ciência e tecnologia. Ele é pesquisador associado da Cátedra Unesco, Juventude, Educação e Sociedade, sediada na Universidade Católica de Brasília. Ele é coordenador do Núcleo de Educação para a Paz, que atua na formação de recursos humanos em alternativas às violências e qualificação das convivências em espaços educacionais e não educacionais. Ele desenvolve estudos e orienta pesquisas sobre educação e processos sociais, com ênfase nos temas estudos sobre a paz, cultura de paz e educação para a paz, educação em direitos humanos, mediação de conflitos e sustentabilidade, observando questões da teoria da complexidade e dos estudos decoloniais. Professor Ney, é com muita alegria que a gente está aqui com o senhor hoje, né, ter a sua presença aqui com a gente, né? Então, o senhor poderia contar para a gente um pouco assim da sua trajetória, né? Como o senhor chegou a esse tema e nos dizer o que é cultura de paz e educação para a paz? Joia. Bom dia, Tereza. Eu agradeço muito o convite. Como você falou, Tereza, eu tenho caminhado já há alguns anos nessa discussão sobre os processos de educação para a paz, de cultura de paz de maneira geral, e eles vêm muito a partir da minha formação, né? E então eu acho que é um pouco isso que ajuda a contar um pouquinho a história. Eu venho da formação no campo da educação física, né? Mais particularmente da educação física escolar, que é onde eu atuo como professor de graduação, no campo de estágio e formação de professores. Então, sempre tive esse pé muito forte na escola, mesmo tendo sido já professor também, né, de educação básica, mas há muitos anos só na universidade, mas atuando especificamente com escolas. E a partir dessa questão, principalmente há uns 15 anos atrás, a gente observou já esse aumento crescente das violências escolares, né? A questão das relações humanas, dos processos de convivência, de clima escolar. Então, no início, essas pistas mais corporais, elas foram se dando, né? A questão da violência, como pensar o corpo de uma maneira não tão competitiva, mas também cooperativa na escola. Então, a minha primeira entrada nessas questões foi muito pelo caminho da educação física, pensando solidariedade, qualificação de convivência, cooperação, etc. E a partir dos jogos cooperativos, que eu fui conhecendo uma literatura do campo da educação para a paz. E isso me fez, ali, a partir de 2005, 2006, por aí, estabelecer algumas questões ligadas a projetos de pesquisa, extensão, voltados à cultura de paz. E, a partir disso, foi esse caminho que você já conheceu também ao longo da tua dissertação, né? Uhum. Obrigada, professor. O senhor poderia trazer para a gente o aspecto da decolonialidade e como que o pensamento de Paulo Freire pode contribuir também nesse sentido decolonial para a educação para a paz, considerando a realidade social da escola pública? Isso, eu vou continuar a partir da questão passada para fazer a amarração. Uhum. Quando a gente se deparou com esses estudos sobre a paz, que na Europa e nos Estados Unidos eles já são dos anos 1960, 1970, e que aqui no Brasil entraram mais a partir dos anos 2000, veio com uma literatura muito forte relacionada aos organismos internacionais, basicamente a ONU, Unesco, etc. Então a gente foi trazendo essa discussão, observando conceitos, mas muitas vezes esses conceitos, embora muito bem elaborados por uma teoria da paz, eles eram conceitos muito ligados ao que a gente chama de
conhecimentos do norte global, eurocêntricos, muito da Europa e dos Estados Unidos. E a gente pensava assim, puxa, mas a forma de entender violências no Brasil é diferente. A gente tem outras características, né? Nós somos um país que teve aí mais de 300, quase 400 anos de escravidão. A gente está na América Latina, que sofreu também todo um processo de colonização, etc. Naturalmente, essa reflexão, além daquela, né, tradicional discussão de paz, levou, claro, à relação com Paulo Freire. Eu costumo dizer assim, que o Paulo Freire, ele como educador, ele já é soberano no campo da educação. Mas ele também sobretudo, um grande sociólogo da América Latina, principalmente a partir dos anos 50, 60, né? Pela trajetória dele, a questão da ditadura no Brasil, ele ter ido para outros países, caminhado pelo mundo. Então, o Paulo Freire, ele sempre foi uma referência muito importante no nosso trabalho, principalmente a partir de 2007, 2008, quando a gente cria o Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Porque o Freire, ele traz essas condições objetivas de entender a violência no Brasil. Não só a violência direta, né, Tereza, que normalmente a gente olha só a agressão, etc., mas principalmente a violência estrutural, que é a desigualdade social, injustiça social, e a violência cultural também, que são esses mandonismos, machismo, racismo. Então, Freire, ele é um grande mentor, né, nessa reflexão de um pensamento da educação para a paz, barra cultura de paz, para a nossa realidade, para a realidade brasileira, né? Então, eu diria assim, poderia falar mais sobre os estudos decoloniais, mas né, é muito amplo, mas eu diria, aproveitando Paulo Freire, ele realmente tem, embora ele não apareça, vamos dizer assim, nos estudos decoloniais como um dos teóricos fundadores, assim como Aníbal Quijano, por exemplo, Walter Mignolo, né, mas ele é dessa geração, sim, e é muito potente. E ele é determinante para a gente entender a questão de paz e violência no Brasil, justamente por essas questões históricas e sociológicas. Uhum. Então, o senhor poderia nos trazer um pouco a sua experiência, né, e os desafios em formar educadores para a paz e com as pesquisas e práticas pedagógicas nesse campo? Isso. Então, nessa questão do Núcleo de Educação para a Paz, ele é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu sou docente há muitos anos, e ele foi criado ali em 2008. E ao longo desses anos, ele tem trabalhado, assim, fundamentalmente com formação de recursos humanos, fundamentalmente professores, mas não só professores, assistentes sociais, enfermeiros, advogados, enfim, muitas pessoas que se agregam nessa discussão. Mas a ideia é que realmente a gente pense a questão dos recursos humanos para trabalhar com alternativas à prevenção de violência, mediação de conflitos, convivências escolares, qualificação do clima escolar. E aí eu divido em algumas etapas. A primeira etapa, ali 2009, 2010, 2011, era uma etapa muito de trazer essa discussão que a gente foi aprendendo na teoria, trazendo para o entorno aqui da universidade, para o Paraná, basicamente, algumas outras cidades do Brasil, que era muito mais a reflexão, lembrando que a gente não está sozinho nisso, são vários educadores, né, pensadores no Brasil, mas o nosso núcleo se concentrou mais realmente em produzir também conhecimento, como pensar metodologias, etc. Tal. E a gente pegou alguns aspectos interessantes, que foi realmente a ideia de novidade barra resistência ao tema. Parece que fala em cultura de paz, está falando de mundo cor-de-rosa com bolinhas azuis, pombinhas brancas, né? E a gente não está tensionando justamente essas desigualdades, as estruturas, as violências. Então, a partir disso, houve um movimento muito interessante que em 2014, no Plano Nacional de Educação, apareceu a cultura de paz lá no Plano Nacional de Educação. Aí já foi em primeiro momento. A partir disso, junto com outros educadores, o nosso Núcleo de Educação para a Paz participou ativamente de reuniões de uma Comissão Parlamentar de Cultura de Paz, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, principalmente ali a partir dos anos 2016, 2017, que culminou em 2018 com uma alteração na LDB. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a partir de 2018, conta já com um artigo que diz que a cultura de paz e a prevenção de todas as formas de violência deve ser uma atenção especial da escola.
né? Então, o fato de aparecer isso na legislação faz com que esses movimentos, além deles serem importantes, desejados, eles sejam, inclusive, legalmente amparados pela LDB, né? Então, me parece que esse ciclo, ele tem uma tendência muito positiva nos próximos anos, de alavancar formação de professores, pensar currículo, pensar estratégias. Então, esse movimento todo me parece um ciclo bem positivo. E a gente, né, no Núcleo de Educação para a Paz, está sempre nesse caminho, né, trabalhando em parceria com algumas secretarias de educação, com escolas, com formação de professores. Então, ao longo desses anos, esse é o caminho que a gente tem traçado. E, por fim, professor, por que educar para a paz? Isso. Fundamentalmente, nós costumamos dizer assim, no nosso núcleo, né, que no momento que a gente está se ocupando em pensar alternativas pedagógicas para a paz, a gente já está deixando de lado pensar em violência, né? Assim, a gente já está fazendo alguma coisa proativa, o que é muito importante, né? E é justamente isso, que as pessoas precisam entender que não há o grande dia, o grande momento que a sociedade terá uma grande paz absoluta, né, Teresa, mas que ela é um movimento social também, ela é uma prática social que pretende pensar os processos de violência. Vou dar alguns exemplos aqui, por a questão de armas, do armamento, né? Todas as pesquisas sérias pelo mundo, à exceção das pesquisas que são das empresas de armas, obviamente, né? Eles vão dizer que quanto mais armas em circulação, mais o risco aumenta. Então, veja, por um lado, a gente pensa cultura de paz, mas há todo um movimento de cultura armamentista. Não há um movimento, eu gostaria que houvesse tanto empenho, assim, de algumas autoridades em pensar uma cultura educacional, uma cultura de educação para a saúde, uma cultura de diálogo, enfim, não ficar pensando em cultura de armas. Então, é um pouco esse movimento que a gente precisa entender. As pessoas se desarmarem não só das armas, né, mas dos seus preconceitos, dos seus racismos, misoginias, enfim, tudo isso que gera ódio, que gera violência. Então, o processo de educar para a paz é um processo que eu costumo dizer que é de avanço civilizatório. Pensar o seguinte, avanço civilizatório é quando você consegue ter uma sociedade menos violenta, mais justa, onde a equidade seja uma questão importante, onde a possibilidade de uma realização mais plena possível aconteça. Isso é avanço civilizatório, isso é cultura de paz. Cultura de violência, ao contrário, é recuo civilizatório. É mais violência, mais ódio, mais morte, mais xingamento, mais preconceito, mais racismo. Então, qual que é a nossa opção? A gente quer um avanço civilizatório com cultura de paz, ou quer recuos civilizatórios ignorando educação, ciência, conhecimento, fato? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Educar para a paz não é para ter um mundo cor-de-rosa com bolinha azul, com mini Gandhis, não é isso, não. É para ter um mundo mais pleno, e esse pleno não só individual, mais relacional, social, econômico. Por isso que a cultura de paz ela se baseia nessas premissas de democracia, direitos humanos, sustentabilidade, né, cidadania. Então, esses são pontos importantes. Por isso que eu digo que essa geração que a gente está vivendo, que você já pesquisa, eu pesquiso, nossos alunos, colegas pesquisam cultura de paz, educação para a paz, já é uma nova geração, não mais uma geração ingênua, mas uma geração que vai na subjetividade, e isso é fundamental, mas ao mesmo tempo não ignora as questões objetivas da sociedade, né, da economia, etc. Como que uma pessoa que passa fome, ela vai ter condição de encontrar paz, no sentido mais da sua realização plena, né? Então, são essas coisas que passam, né? Então, longe de ser uma coisa tão simples, né? Há uma complexidade, sim, em entender a paz, mas o objetivo dela é um objetivo que eu costumo dizer assim, que é de avanço civilizatório / dignidade humana. Acho que são 2 pontos, assim, para a gente caminhar. Uhum. Poxa, professor Ney, olha, muita gratidão, viu, pela sua entrevista, né, e pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Um tchau e até breve.